começar com uma questãozinha da UERJ. Diz o seguinte: uma bola de boliche de 2 kg foi arremessada em uma pista plana. A tabela abaixo registra a velocidade e a energia cinética da bola ao passar por 3 pontos dessa pista, A, B e C. No ponto A, a velocidade em metros por segundo era V1, a energia cinética em joules era E1. No ponto V, a velocidade V2 e a energia cinética é E2. No ponto C, V3 e E3. Se E1, E2 e E3 é uma progressão geométrica de razão meio, a razão da progressão geométrica V1, V2, V3 está indicada em qual das opções ali? Ok? Vamos começar aqui. Lembrando o seguinte, para resolver isso nós precisamos de uma fórmula lá na física, que é a fórmula da energia cinética, que diz que E é igual a mv ao quadrado sobre 2. É a energia cinética, m é a massa em quilogramas, v é a velocidade em metros por segundo. Então nós temos uma PG de razão meio, que é a PG da energia cinética. Eu vou fazer o seguinte, essa energia cinética é 1, eu vou chamar apenas de E. Então minha PG começa com A é 1, que eu vou chamar de E. Como a razão dessa PG é meio, o próximo termo tem que ser E multiplicado pela razão. E vezes meio dá E sobre 2. Próximo termo, multiplicando de novo por meio, vai ser E sobre 4. Ok? Essa é a PG, essa é a primeira PG. É 1, é 2, é 3, a gente pode escrever assim. E sobre 2 e E sobre 4. O que ele quer que a gente calcule é a razão dessa progressão geométrica V1, V2 e V3. Razão de uma PG pode ser calculada dividindo qualquer termo pelo anterior. Por exemplo, se a gente tem aqui, aqui V1, V2 e V3, a razão dessa PG vai ser, por exemplo, V2 dividido por V1. É qualquer termo dividido pelo anterior. Okay? Vamos então escrever a equação da energia cinética, essa equação aqui, para o conjunto V1 e E1, e depois vamos escrever para o conjunto V2 e E2, para que a gente possa calcular V2 sobre V1. Ok? Vamos lá. O primeiro conjunto aqui que a gente tem vai ser E1 é igual a M, que é a massa, que a gente já sabe que é 2, vezes V ao quadrado, então é V1 ao quadrado, sobre 2. Ok? Também podemos escrever, agora o conjunto é 2V2, E2 é igual a M, que é 2, vezes V2 ao quadrado sobre 2, certo? Nós podemos fazer já uma coisinha aqui, cortar 2 com 2 aqui, simplifica aqui o 2 com o 2, e aí a gente fica com E1 é igual a V1 ao quadrado, e E2 é igual a V2 ao quadrado, certo? Quem é E1? A gente chamou simplesmente daquele Ezinho, né? Então, E1 é igual a V1 ao quadrado. E E2 ficou E sobre 2, certo? Lembrando aqui que a PG ficou E sobre 2 e E sobre 4. Então, E sobre 2, que é o E2, é igual a V2 ao quadrado. O que nós queremos calcular? Queremos calcular V2 sobre V1. Então, vamos calcular isso aqui primeiro. V2 ao quadrado dividido por V1 ao quadrado é igual a V2 ao quadrado é E sobre 2. E sobre 2 dividido por V1 ao quadrado, que é E. A gente pode simplificar o E com E, dividido por E dá 1. Aqui vai dar 1. De modo que a gente obtém V1 ao quadrado, vamos lá, V2, desculpa, ao quadrado, sobre V1 ao quadrado é igual a meio. Como a gente quer calcular V2 sobre V1, vamos colocar um parêntese aqui. V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado é igual a V2 sobre V1, isso tudo ao quadrado. Isso é igual a meio, ok? Ora, se alguém ao quadrado é igual a meio, então esse alguém
é igual a raiz quadrada de meio. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2, a gente escreve assim, raiz de 2. Vamos racionalizar isso daqui. Então vamos multiplicar, não tem essa resposta, né? Então vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, ok? Em cima e embaixo por raiz de 2. E aqui eu vou ficar com V2 sobre V1, que é a minha razão, é igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, e essa é a minha resposta. Raiz de 2 sobre 2 é a razão. Isso é a letra C. Vamos a mais uma questão aqui. Já ver no final dela, ela tem uma solução muito inteligente, uma questão muito interessante. Olha só. Um triângulo tem lados medindo 3, 4 e 5 centímetros. Então, temos um triângulo retângulo, né? Aquele famoso triângulo 3, 4 e 5. Todo triângulo que tem lados 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo, ok? A partir dele, constrói-se uma sequência de triângulos do seguinte modo. Os pontos médios dos lados de um triângulo são os vértices do seguinte. Dentre as alternativas abaixo, o valor em centímetros quadrados que está mais próximo da soma das áreas dos 78 primeiros triângulos assim construídos, incluindo o triângulo inicial, é a soma das áreas dos 78 primeiros triângulos dessa sequência, construindo um triângulo dentro do outro, juntando os pontos médios. Bem, vamos construir os triângulos para ver o que acontece aí com eles, ver o que está acontecendo com as áreas. Bom, nós temos um triângulo retângulo. Vamos fazer um triângulo retângulo aqui. Vamos lá. Lados 3, 4 e 5. Ok? Então, a hipotenusa é o maior deles. 5. Um cateto mede 3. Outro cateto mede 4. Ele é retângulo aqui. Certo? Os próximos triângulos são construídos a partir dos pontos médios dos lados. Então a gente vai pegar aqui, ó, ponto médio, liga até aqui. Ponto médio, liga até o ponto médio aqui de baixo. Liga aqui ponto médio com ponto médio. A gente tem um novo triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Temos uma propriedade que diz que quando a gente liga dois pontos médios dos lados de um triângulo, o segmento obtido é paralelo ao terceiro lado e mede metade dele. Então esse segmento aqui mede metade do 3. Então isso é 1,5. Esse segmento mede metade do 5, é 2,5. Esse segmento aqui mede metade do 4. Então ele mede 2, ok? São proporcionais aqui. Eu dividi todos os lados por 2. Então é um triângulo 3, 4, 5. Proporcional 3, 4, 5. Vai ser um triângulo retângulo também. Ok? Vai ser um triângulo retângulo também. Vamos calcular a área do primeiro triângulo. A área do primeiro triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Como o triângulo é retângulo, cateto vezes o outro cateto sobre 2. 3 vezes 4, 12 sobre 2 vai dar 6 centímetros quadrados. A área do segundo triângulo, cateto vezes cateto sobre 2. 2 vezes meio, 1,5 sobre 2. Corto 2 com 2 vai dar 1,5 centímetros quadrados. Como eu estou multiplicando dois números que são a metade dos anteriores, isso vai acontecer sempre, o que aconteceu aqui foi que nós dividimos por 4 o valor da área. Quando dividirmos de novo um lado por 2 e outro lado por 2, vamos dividir novamente por 4 a área do triângulo, de forma que nós vamos formar uma PG de razão 1/4. Estamos sempre dividindo por 4 ou multiplicando por 1/4. Okay? Então, continuando, as áreas dos triângulos serão 6. A próxima área foi 6 sobre 4. Vou escrever dessa forma aqui. Deu 1,5, mas vou escrever assim. A próxima área é essa daqui, 6 sobre 4, dividido por 4 novamente. Então, 4 vezes 4, 16. 6 sobre 16. A próxima área vai ser esse daqui, dividido por 4. Então, 6 sobre 64 e assim por diante. Eu tenho que somar 78 dessas áreas, ok?
Gente, como eu estou dividindo por 4, e dividir por 4 78 vezes, vamos só fazer um exercíciozinho aqui de curiosidade. Aqui eu tenho 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 ao quadrado, 4 ao cubo. Eu vou ter que calcular 4 elevado a 77 no denominador. 4 elevado a 77, vamos dar uma olhada aqui na calculadora, quanto é que dá isso. Vamos lá. 4, x elevado a y, elevado a 77. Gente, isso dá 2,28 vezes 10 elevado a 46. Isso dá um número de 47 dígitos. 47 dígitos. É um número gigantesco. Então, qual é a nossa conclusão? As últimas parcelas serão coisas muito pequenas, muito próximas de zero. E aqui é que entra a inteligência do exercício. Porque ele pede para você achar a soma dos 78 primeiros termos de uma PG, certo? Mas o que a gente pode fazer? Como a gente está somando tanto número e essas últimas parcelas aqui são tão próximas de zero, a gente pode calcular a soma infinita. A soma dos infinitos termos vai estar muito próximo disso. O que tiver depois desses termos aqui vai adicionar muito pouco ao total. Então a gente pode calcular a soma infinita, que é simples, ok? Então a ideia é achar a soma de infinitas áreas. Esse vai ser o valor mais próximo que a gente pode encontrar ali. E finalmente a gente lembra aqui do limite da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Ela é bem mais fácil de se calcular do que uma progressão geométrica finita. A finita depende de muitas coisas, e aqui a gente só precisa do primeiro termo, do A1, e da razão. Nós temos isso. Nós temos que o A1 nessa sequência é 6, é a área do primeiro triângulo. A razão dessa sequência é 1/4. Então, a soma que a gente está procurando vai ser mais próxima de quê? De A1, que é 6, sobre 1 menos a razão, que é 1/4. Isso é igual a 6 sobre 1 menos 1/4 são 3/4. Para fazer a conta aqui, divisão de fração, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 4/3. 6 vezes 4, 24. Dividido por 3 dá 8. Então, 8 centímetros quadrados é o valor mais próximo que a gente vai ter da soma dessas áreas. 8 seria uma soma infinita, mas da 78ª área para frente, a gente está somando muito pouco. Então, o resultado até aí já será bem próximo de 8 mesmo. Então, a resposta é a letra A, 8.